Meu nome é Karina, e o que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, quando minha filha tinha 4 anos. Desde então, sempre que entro em um banheiro público, especialmente se estiver vazio, não consigo evitar lembrar do que aconteceu naquela madrugada. Sei que muitas pessoas não acreditam nessas coisas, mas depois de ouvir um relato parecido, precisei escrever. Meu esposo, minha filha e eu viajávamos de carro de volta para casa depois de visitar a família em Blumenau. Era quase 3 da madrugada e, embora estivéssemos cansados, gostávamos de viajar à noite porque evitávamos o trânsito e a menina dormia durante a maior parte do caminho. Tudo estava calmo, só a estrada que parecia interminável, com suas retas escuras. Em um momento senti necessidade de ir ao banheiro e aproveitei para levar minha filha, pois sabia que não demoraria para ela acordar querendo fazer o mesmo. Quando vimos um posto de gasolina à beira da estrada, meu esposo parou. Era uma daquelas estações pequenas, com apenas algumas bombas de combustível e uma lojinha com um letreiro fluorescente piscando pela metade. Não havia mais ninguém, apenas um frentista atrás do balcão que parecia lutar para se manter acordado. Peguei minha filha pela mão e fomos até os banheiros que ficavam na parte de trás do estabelecimento. Quando entramos, vi que era um único cubículo com uma porta, uma pia e um espelho velho sobre o lavatório. O lugar tinha um puro cheiro de urina parada e as luzes piscavam de vez em quando, como se o local estivesse prestes a ficar sem energia. Ajudei minha filha a entrar e ajeitá-la, mas ela disse que já podia fazer isso sozinha. Não achei estranho, pois ultimamente ela insistia em fazer as coisas por conta própria, então apenas deixei a porta entreaberta e fiquei esperando ao lado. Tudo estava em completo silêncio. Apenas se ouvia o barulho fraco do exaustor e o zumbido das luzes. De repente ouvi algo, uma voz. No começo pensei que minha filha estivesse falando sozinha, mas percebi que havia outra voz junto a dela. Era o murmúrio de uma mulher. Meu primeiro impulso foi empurrar a porta com força, e quando o fiz, encontrei minha filha de pé diante do espelho, com os olhos fixos no reflexo. Não havia mais ninguém no banheiro, e nisso meu coração começou a bater na garganta. Ajoelhei-me ao lado dela e perguntei com quem estava falando. Minha filha apontou para o espelho e disse: "Com a senhora que está ali." Senti meu corpo congelar. "Não consigo vê-la direito. Ela está bem atrás, encostada na parede." Continuou falando minha filha. Levantei-me e olhei fixamente para o espelho. A princípio não vi nada de estranho, mas quando minha filha continuou falando, as coisas se tornaram ainda mais perturbadoras. "Ela perguntou se você quer chegar mais perto para vê-la melhor", disse minha filha. "Também perguntou se você gosta de brincadeiras que quebram ossos. Ela disse que vamos nos esconder em um lugar que eu vou gostar muito." Havia algo no tom de voz da minha filha que me fez saber que ela estava com medo e que não estava mentindo. Sua pele estava gelada e, graças a Deus, meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Segurei seus ombros e a afastei do espelho imediatamente. Foi então que vi algo que não havia notado antes. Na superfície do espelho, exatamente na altura dos olhos da minha filha, havia um desenho muito estranho. Não era algo feito com tinta ou marcador. Estava gravado como se alguém tivesse riscado o vidro com algo afiado. Minhas pernas começaram a tremer quando o ar se tornou mais pesado, mais denso. Minha filha começou a respirar rápido, com os olhos cheios de medo. "Mãe, não consigo me mexer." Foi a última coisa que eu precisava ouvir para tirá-la dali. A peguei nos braços e saí correndo daquele lugar. Mas antes de sair, olhei uma última vez para o espelho. Nisso vi algo completamente diferente da realidade. O espelho refletia o mesmo banheiro, mas ao mesmo tempo era diferente. A escuridão que se via era muito profunda, diferente do banheiro onde estávamos. Apesar da luz ser fraca,
Ao focar melhor lá no fundo, entre as sombras, vi a silhueta de uma mulher. Ela me olhava diretamente e se aproximava do espelho pouco a pouco. Foi a última coisa que vi, porque depois disso saí correndo até o carro. Meu esposo me olhou confuso, pois eu mal conseguia respirar. Minhas mãos tremiam e um nó na garganta me impedia de falar. Abri a porta do carro e coloquei minha filha no assento o mais rápido que pude. Fábio, vamos embora daqui. Foi a única coisa que consegui dizer. Ele não perguntou nada, mas vi a confusão em seu rosto. Normalmente insistiria em saber o que estava acontecendo antes de fazer qualquer coisa, mas suponho que ao ver minha expressão, percebeu que algo estava realmente errado. Ele ligou o motor e saímos do posto de gasolina. A estrada estava escura, deserta, e as luzes do painel era a única coisa que iluminava levemente o interior do carro. Naquele pequeno espaço, senti-me um pouco mais segura. Mas apesar disso, não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. Tinha a sensação de que, a qualquer momento, veria aquela figura se aproximando. Não sei por que sentia isso, mas a sensação estava lá, cravada no meu peito como um peso que não desaparecia. Minha filha adormeceu em questão de minutos, mas mesmo assim continuei olhando fixamente para a estrada, tentando organizar meus pensamentos. Quando senti que estávamos longe o suficiente, contei ao meu esposo o que tinha acontecido no banheiro. Descrevi como ouvi aquela voz estranha sussurrando para nossa filha e como ela me disse que estava conversando com alguém no espelho. Também falei sobre o desenho desenhado no espelho e principalmente sobre o que vi no espelho. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas percebi como segurava o volante com força. Talvez alguém tenha feito alguma coisa lá dentro. Foi a única coisa que disse, depois de vários quilômetros calado. Não respondi. Não queria mais pensar nisso, mas fazia sentido. Talvez alguém tenha feito um ritual naquele banheiro. Talvez tenha sido apenas uma brincadeira. Ou talvez soubessem exatamente o que estavam fazendo. Olhei para minha filha dormindo e senti um arrepio. Não parava de pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse entrado a tempo. Se eu tivesse demorado alguns segundos a mais para abrir a porta. Essa foi a última vez que usei um banheiro na estrada. Até hoje, sempre que vejo um espelho sem ser na minha casa, sinto aquele peso no peito. Então, esse é o meu relato. Não estou na melhor situação financeira há vários meses, então comecei a fazer entregas pelo Uber Eats para ganhar um dinheiro extra. Graças a esse trabalho, já me deparei com algumas situações difíceis de explicar. Vou contar aqui a minha experiência mais assustadora. Normalmente faço entregas no período da noite, depois do meu trabalho regular. Isso aconteceu em uma terça-feira à noite. Era por volta das 22 horas quando recebi uma solicitação de retirada em um restaurante mexicano do qual já havia feito várias entregas. O pedido era de um valor considerável, cerca de $80 em comida, e o cliente deu uma gorjeta de $20 adiantada, o que é bem raro. O endereço da entrega ficava a cerca de 20 minutos da cidade, um pouco afastado, mas valia a pena pelo valor. Já tinha feito várias entregas na zona rural antes. As pessoas que moram em áreas afastadas costumam dar gorjetas melhores porque sabem que é um incômodo para os entregadores e, fora isso, dinheiro para eles não é problema. O restaurante foi rápido com o pedido e o aplicativo estimou a entrega para as 22h40. Parecia um serviço bem tranquilo. A primeira parte do trajeto foi normal. Apenas estradas de terras, como é costume por aqui. Mas, quando entrei na estrada que levava à casa do cliente, a escuridão tomou conta. Era uma daquelas estradas estreitas,
com mato e floresta dos dois lados, sem postes de iluminação. O Google Maps indicava que eu ainda tinha uns 6 quilômetros pela frente quando algo aconteceu. Uma enorme sombra branca de um cachorro apareceu nos meus faróis. Foi do nada e bem na minha frente. Era uma raça bem distinta, daquelas russas de caça com o focinho comprido. Mais tarde descobri que se tratava de um borzoi. Pisei no freio com tudo, mas mesmo assim senti o impacto. Não foi muito forte, mas eu tinha certeza de que o atingi. Imediatamente encostei o carro e saí para verificar. Eu amo cachorros, e a ideia de atropelar um me deixou com muito medo. Mas quando olhei ao redor, não havia nenhum cachorro morto na estrada, nenhuma gota de sangue, nem um único pelo no para-choque. Peguei minha lanterna e olhei as valetas dos dois lados da estrada, mas nada. Será que eu só o toquei de raspão e ele saiu correndo? Mas eu juro que senti um impacto forte. Não poderia ter sido apenas um leve toque. Voltei para o carro ainda tremendo e vi que ainda era 22h22. Eu ainda estava dentro do horário da entrega, então continuei dirigindo. A entrega em si foi completamente normal. A casa era bonita e ficava no final de uma longa entrada com as luzes da varanda acesas. O cliente me recebeu na porta e agradeceu por eu ter ido tão longe. Voltei para o carro por volta das 22h40 e comecei o caminho de volta pela mesma estrada. Dessa vez dirigi com muito mais cuidado. Quando cheguei ao ponto onde tinha atropelado o cachorro, diminui a velocidade e então eu vi de novo. Eu juro, era o mesmo cachorro, mesma raça, mesmo tamanho, bem no meio da estrada. Dessa vez parei completamente, a cerca de 10 metros de distância. Minhas mãos tremiam no volante, era exatamente o mesmo lugar. Eu tinha certeza de que era o mesmo cachorro, e ele simplesmente ficou parado ali, encarando o meu carro. Liguei o farol alto, mas ele não se mexeu. Não sei porquê, mas talvez por culpa decidi sair do carro. Talvez porque achei que tinha realmente machucado ele e que ele estava ferido ou desnorteado. Quando saí, ele ainda estava lá. Mas quando dei um passo na direção dele, ele correu para dentro da floresta como se eu o tivesse assustado. Suspirei, meio que esperando que ele voltasse. Era uma raça impressionante, mesmo que um pouco estranha, e eu queria ter certeza de que ele estava bem. Então eu me virei com o celular na mão. Congelei. Meu coração quase explodiu. Enfileirados entre mim e o carro, estavam 8 borzóis brancos idênticos, todos olhando diretamente para mim. Não consigo explicar o pavor que senti. Imagine estar no meio de uma floresta escura, longe do carro, cercado por 8 cães enormes te observando. Eu não conseguia me mexer, nem falar. Eles estavam tão perfeitamente espaçados que parecia artificial, como se alguém tivesse usado uma régua para posicioná-los. Eram 8 pares de olhos fixos em mim. Fiquei ali, com medo de fazer qualquer movimento brusco. E então aconteceu o pior. Todos avançaram contra mim ao mesmo tempo, rosnando de forma repentina. Gritei, sem saber para quem ou o quê. Fechei os olhos, cobrindo o rosto, esperando ser rasgado em pedaços. Mas nada aconteceu. Após um momento de silêncio, abri os olhos devagar e os cachorros tinham desaparecido. A estrada estava vazia e somente o meu carro estava ali. Saí correndo e tentei abrir a porta, mas estava trancada. Meu carro tranca automaticamente quando saio com a chave no bolso, então tive que procurá-la com as mãos tremendo. Foi nesse momento que ouvi o som de patas correndo a toda velocidade na estrada, vindo direto para mim. Um cheiro anormal de cachorro molhado e sujo tomou conta do ar, como quando cães de caça ficam presos na chuva. Apertei o botão da chave, abri a porta e me joguei para dentro do carro. Tranquei as portas e olhei pelo vidro. Claro, não havia nada lá. Minha respiração estava tão acelerada que parecia que eu tinha corrido quilômetros.
Quando cheguei em casa, chequei o carro e vi que não havia nenhum dano. Olhei o celular e era um pouco depois das 23 horas. Tudo tinha durado apenas alguns minutos. Fiquei tentando me convencer de que era apenas cansaço, que minha mente estava fora da realidade, porém no fundo não tenho como negar o que vi. Aqueles cães não eram normais. Atualização. 2 semanas depois, algo aconteceu de novo. Recebi outra entrega para o mesmo endereço, e dessa vez a gorjeta era ainda maior, $30. Parei com o dedo sobre o botão de aceitar, pois depois do que aconteceu naquela estrada, fiquei hesitante. Porém, queria confirmar se tinha imaginado tudo, e acabei aceitando. Dessa vez, o trajeto foi tranquilo e não vi nenhum cachorro fantasma. Entreguei a comida e, antes de ir, perguntei ao cliente: "Essa estrada é assombrada?" Ele não riu nem me olhou como se eu fosse louco. Apenas disse: "Você viu os cães Sheffer?" Ele me contou sobre Margaret Sheffer, que criava Borzoi brancos nos anos 70. Ela morreu sozinha em casa no inverno e seus 6 cães estavam lá. Mesmo depois de semanas sem comida, eles nunca tocaram no corpo dela. Eles simplesmente ficaram ao lado dela até morrerem de sede. Desde então dizem que os cães ainda vagam pela estrada. Eu nunca mais os vi, mas não tem como esquecer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, pessoal. Começo dizendo que isso aconteceu no começo de março do ano passado aqui nos Estados Unidos. Ainda era inverno, mas a neve e o frio já tinham diminuído bastante. O chão ainda ficava coberto de geada nas manhãs, mas estava começando a esquentar o suficiente para que eu pudesse voltar aos meus hobbies ao ar livre. Eram eles caminhadas, acampamentos, ciclismo e todas essas coisas que eu tive que deixar de lado nos últimos 3 meses. Nesse dia, dirigi até um lugar que eu tinha visitado no outono passado. Gostava desse local porque era afastado e pouco frequentado, um lugar agradável para relaxar e apreciar a paisagem sozinho. Estacionei ao lado da estrada e caminhei por cerca de 40 minutos até o local do acampamento. Não era mais do que um pequeno círculo de terra com uma vista panorâmica da floresta. Preparei minhas coisas, pois o sol já estava se pondo. Eu sempre gostei de chegar ao acampamento tarde para apenas comer e ir dormir logo em seguida. Saí para pegar alguns gravetos para preparar uma pequena fogueira e depois disso caminhei até o mirante para assistir ao pôr do sol. Eu tinha me sentado ali por apenas 1 minuto ou algo assim quando notei um fogo abaixo de mim. Ele estava no meio das árvores, descendo a colina, não muito longe. Eu conseguia vê-lo com bastante clareza, e o que era realmente estranho é que não havia mais nada lá. Sem barracas, sem cadeiras e sem ninguém por perto, a fogueira estava completamente abandonada. Isso não era apenas perigoso, mas também muito estranho. Ela não queimaria para sempre, então alguém tinha que tê-la acendido recentemente, apenas para deixá-la ali. Pensei que essa pessoa teria que voltar em algum momento, então fiquei ali observando por um tempo. Provavelmente 1 hora se passou, o sol já tinha se posto completamente e não havia sinais de ninguém por lá. Estranhamente, o fogo parecia estar aumentando, como se alguém tivesse colocado toras inteiras por baixo dos gravetos para que queimasse por mais tempo e ficasse maior, quase como uma fogueira de celebração. Eu comecei a ficar preocupado, especialmente por estar tão perto. Decidi descer e verificar, talvez apagá-la eu mesmo se não houvesse ninguém por lá. O caminho até lá levava apenas uns 4 minutos, mas como já estava escuro, tive que usar minha lanterna. Ao me aproximar da fogueira, tudo estava muito silencioso. O único som era o crepitar das chamas rugindo. Quando olhei, as chamas estavam mais altas,
e quase fora de controle, e ainda havia mais toras por baixo que ainda não tinham pegado fogo. Fiquei me perguntando quem tinha feito aquilo. Não havia como ser um acidente. Comecei a pegar terra úmida e jogá-la sobre a madeira. Estava funcionando bem, diminuindo as chamas o suficiente para que eu conseguisse puxar as toras maiores que ainda não tinham sido queimadas. Levou uns bons 5 minutos, mas finalmente consegui apagar o fogo. De repente, ficou tão escuro e silencioso que isso me assustou. Acendi minha lanterna novamente e comecei a caminhar de volta. Decidi que não me sentia confortável em ficar ali, não com alguém estranho na floresta. Cheguei ao acampamento e comecei a arrumar minhas coisas. No meio disso, ouvi passos por perto. Olhei e vi o formato de alguém se aproximando do meu acampamento. Levantei-me e encarei a pessoa. Ei, foi você quem acendeu aquela fogueira? A pessoa parou e ficou a uns 50 metros de distância, ainda coberta pela escuridão. Oi? Eu estou vendo você aí. Pode apenas responder a minha pergunta? Gritei novamente, mas não obtive resposta. Um sentimento estranho tomou conta de mim. Era como se eu precisasse sair dali o mais rápido possível. Continuei arrumando minhas coisas, e o tempo todo aquela pessoa ficou ali, me observando. Finalmente, joguei minha mochila nos ombros e comecei a andar. Aquela pessoa continuou parada ali, olhando até que eu não pudesse mais vê-la. Voltei para o meu carro e relatei tudo à polícia, mas até hoje, tudo sobre aquela situação continua um mistério. Quem era aquela pessoa? Estive perto de algum crime ou algo pior? Essas perguntas não saem da minha cabeça, mas felizmente não fiquei para descobrir. Meu filho começou a ter certos episódios que gostaria de compartilhar com vocês. De um tempo para cá, ele parou de ficar sozinho no quarto. Quando eu entrava para ver como ele estava, o via encostado na porta. Ele mesmo moveu sua cadeirinha e sua escrivaninha para ficar ao lado da saída. Meu filho tem 7 anos, e é estranho que alguém da idade dele faça algo assim, ou se preocupe com a posição dos móveis no quarto. Pedi à irmã dele que conversasse com ele, já que costuma ter mais confiança nela. Sua irmã tem 16 anos e é sua confidente. Ela me disse que ele começou a ter medo da televisão depois de assistir a um filme de terror. Ele dizia que algo do que viu ficou preso nela. Uma mulher ficou marcada na televisão por muito tempo, mesmo depois que ele já a tivesse desligado. Bom, eu não achei impossível. Em televisões antigas já vi imagens que ficavam queimadas na tela. Embora a televisão do quarto dele não fosse antiga, quis pensar que essa poderia ser uma explicação. Fui verificar a televisão e tudo parecia normal. Meu filho começou a desconectá-la e nos disse que não a queria mais em seu quarto. Colocamos a TV no quarto da irmã dele, que não a usava nem queria. Ela não precisava dela, já que tinha um computador, mas aceitou por um tempo, acreditando que seu irmão logo esqueceria essa fantasia e voltaria ao normal. Isso o tranquilizou, e aqueles episódios de pânico e pesadelos à noite desapareceram. Mas então algo aconteceu comigo e com meu marido. Nossos filhos estavam na casa dos avós, e nós estávamos sozinhos em casa quando decidimos preparar um lanche e assistir a um filme. Meu marido foi buscar algo na cozinha e eu fui colocar um filme na televisão da sala. Caminhamos juntos do quarto até lá. Nossa casa é muito grande, mas de um só andar. Ela é mais comprida do que quadrada ou retangular, então o corredor é bem longo. Passamos pela porta do quarto da nossa filha e demos mais alguns passos. Nós dois paramos ao mesmo tempo porque vimos algo. Você viu? Meu marido me perguntou. Sim,
Eu respondi. É que quando passamos, nós dois vimos a televisão ligada, e nela havia uma mulher. O rosto de uma mulher aparecia como se estivesse espiando para fora. Era visível do peito para cima. O fundo era branco e muito iluminado, como se ela estivesse do lado de fora, como se fosse uma janela. Voltamos imediatamente para ver melhor, mas a televisão estava desligada. Na verdade, estava desconectada da tomada. Ainda assim, nós dois tínhamos certeza absoluta do que havíamos acabado de ver. Cancelamos os planos do filme e tiramos a televisão de casa. Depois senti um peso na consciência, porque a deixamos na calçada e em poucos minutos alguém a levou. Não sei se essa pessoa também levou aquilo que espiava de dentro dela. Eu estava hospedado em uma cabana em uma cidade rural, perto de uma estação de esqui que eu gostava de frequentar todo o inverno. A estação era muito cara para se hospedar, então muitas pessoas usavam essas cabanas como alternativa. Enfim, isso aconteceu poucos dias depois da minha chegada. Passei o dia inteiro esquiando e voltei para a cabana por volta das 19 horas. Terminei o dia um pouco mais cedo porque o frio ficou muito intenso depois que o sol se pôs. Tomei um banho, comi e depois me sentei perto da lareira para relaxar antes de dormir. Não se passaram mais de 5 minutos quando ouvi passos na neve. Os passos vieram até a porta. E quando me levantei para ver quem era, percebi que a pessoa não bateu. Parei de andar no meio do caminho e esperei. Alguns segundos se passaram e então finalmente bateram na porta. Cautelosamente fui até lá e a abri. Acho que por não ser minha casa, senti que precisava atender a porta por algum motivo. Havia um cara, talvez no final dos seus 30 anos, com cabelo escuro e uma barba espessa. Ele se assustou um pouco quando abri a porta, mas foi um susto atrasado, como se ele estivesse fingindo ou algo assim. Não sei explicar. Posso te ajudar? Perguntei. Ele sorriu e perguntou quem eu era. Perguntei o mesmo para ele, e ele disse que tinha reservado aquela cabana para aquela noite. Eu disse que ele devia estar enganado e perguntei se ele poderia mostrar um recibo ou algo do tipo. Mas ele inventou uma desculpa. Bom, agora a situação estava estranha. Eu não sabia mais o que dizer. Eu tinha certeza de que a cabana era minha pelo resto da semana, então apenas disse, desculpa, e comecei a fechar a porta, mas ele colocou a mão nela e me impediu. Eu poderia entrar por 1 minuto enquanto resolvo isso? Só para fugir um pouco do frio, ele perguntou voltando a sorrir. Talvez eu estivesse sendo rude, mas algo naquele cara me incomodava muito. Pedi desculpas novamente e fechei a porta. Esperei, ouvindo para ter certeza de que ele tinha ido embora. Ele ficou parado por um tempo, e só então começou a se afastar. Foi bem estranho, mas imaginei que se houvesse algum problema, eu receberia uma ligação depois. Voltei a me sentar, liguei a TV e coloquei em algum programa aleatório com volume baixo. Fiquei mexendo um pouco no celular e comi alguns salgadinhos, só aproveitando o tempo. Cerca de 2 horas se passaram. Eu estava ficando muito cansado e quando estava prestes a dormir, aquele homem voltou à minha mente de repente. Não sei porquê, mas comecei a pensar naquilo de novo e acabei voltando até a porta. Olhei para fora e a neve cobria tudo, deixando o lugar completamente escuro. Olhei mais alguns segundos e vi alguém parado na floresta. Eu não conseguia dizer se era o mesmo homem ou não, mas não tinha motivo para acreditar que era outra pessoa. Voltei para o sofá e liguei para a empresa que administrava as cabanas.
Eles chamaram a polícia e, na verdade, não demorou muito para 2 policiais aparecerem descendo o caminho. O homem também os viu, mas eles não o deixaram escapar. O mais perturbador foi que ele carregava uma bolsa transversal, cheia de ferramentas comumente usadas para arrombamentos, além de uma faca de caça suja de sangue. Era óbvio o que ele pretendia fazer, embora não houvesse um motivo claro. Como eu disse, ele nunca tinha reservado a cabana e nem tinha coisas de valor nela. Definitivamente, ele só estava tentando entrar de forma fácil. Seja como for, se eu não tivesse checado antes de dormir, provavelmente nem estaria aqui para contar essa história.